12 a 18, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedecem, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Irmãos, a gente está meditando já há algumas semanas na carta de Paulo aos Filipenses, e de repente você está nos visitando hoje, ou não frequenta uma igreja evangélica também, não tem familiaridade, intimidade com essa carta, ou você está ouvindo essa mensagem em outro momento, ou está online, a gente não sabe para onde a gente está alcançando. Inclusive, isso é um aprendizado que a gente tem que ter como igreja, de aprender a comunicar com as pessoas que nos visitam aqui às vezes, e também que estão online, porque a gente está falando, a pessoa está querendo entender o nosso caminhar. Então a gente está caminhando aqui em Filipenses, uma carta de Paulo preso. Paulo está em Roma, não sabe se vai ser executado, qual vai ser a sentença do julgamento que ele ainda vai passar. E ele está escrevendo uma carta para encorajar esses irmãos que enviaram uma oferta para ele. Ele está numa prisão que ele tem que pagar para estar naquela prisão em domicílio. Os custos dessa prisão é dele, e ele recebe essa oferta dessa igreja, um encorajamento, e ele responde a essa igreja agora com essa carta. E alguns teólogos, estudiosos da Bíblia falam que essa é a carta de maior encorajamento, de maior ânimo, de alegria de Paulo, e a gente precisa lembrar o contexto, como é que alguém consegue ter um coração que demonstra alegria, que demonstra satisfação, como ele mostra aqui, nas condições que ele passa, escrevendo de uma prisão, escrevendo sem uma perspectiva clara do que está por acontecer, um homem que já apanhou, já foi açoitado, já foi jogado na prisão em outra ocasião, passou por um naufrágio, foi picado por cobra, e aí está aqui e ainda escrevendo o que ele escreve. E se você perdeu as mensagens anteriores, eu queria te encorajar, além da leitura dessa carta, são 4 capítulos, e você ir repetindo essa leitura, e você vai ver como o texto vai entrando também no teu coração, como esse texto vai entrando em você, para você entender e compreender a riqueza que nós temos aqui em nossas mãos hoje. Semana passada, e nas últimas 2 semanas, a gente vinha falando sobre o exemplo de humildade daqueles que servem a Jesus, e o maior exemplo que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. E hoje a gente vai meditar sobre um dos fundamentos da vida daquele que está em Cristo, que é a santificação. O que é ser luz para esse mundo que está em trevas? É a igreja, aqueles que são separados do Senhor, que são chamados para serem sal e luz. E você só pode ser sal e luz se você vive esse processo, essa caminhada dessa experiência de se santificar dia após dia, de cada vez mais permitir essa obra do Espírito Santo que começou na tua salvação e vai continuando até o dia de Cristo. Então a santificação que cada um que nasceu de novo, cada um que diz que é discípulo de Jesus está vivendo
Então, está vivendo e por isso há uma certa diferença na vida de uns dos outros por causa do momento da história. Cada um aqui está vivendo uma dinâmica diferente de vida, de experiências com Cristo, de experiências de vida. Mas uma coisa que todos nós temos, todos aqueles que estão em Cristo, estão passando por essa experiência do trabalhar de Deus, do Espírito Santo de Deus, na minha vida e na tua vida. Esse trabalho contínuo de Deus no crente. Você já foi justificado, uma vez por todas, em Cristo Jesus, mas o Espírito Santo está trabalhando na tua vida continuamente. E aí é interessante que o versículo 12, que a gente acabou de ler, o versículo 12, ele mostra aquilo que é a nossa parte nesse processo. O versículo 13 traz aquilo que é Deus fazendo. E aí os versículos 14 a 18 é mostrar a evidência disso na vida daquele que está em Cristo. Então Paulo começa dizendo, no versículo 12, assim, meus amados. Olha o detalhe, ele determinou aqui um grupo. Não são todos. Não é todo mundo. Os amados aqui que Paulo está falando é a igreja. Os amados aqui que Paulo está falando são aqueles que estão em Cristo. E aqui é como a mensagem que eu já falei aqui para a igreja repetidas vezes, e hoje eu repito mais uma vez, é a bem-aventurança, quando Jesus fala aos seus discípulos. Então, para viver as bem-aventuranças, tem que ser discípulo. Tem que nascer de novo. E aqui o que Paulo está falando à igreja. Para viver e passar por essa experiência que Paulo fala, tem que nascer de novo. Tem que ser de Cristo. Tem que receber Jesus na sua vida. Então aqui é uma palavra para aqueles que estão no Senhor. Não para aqueles que estão incrédulos, mas para aquele que está incrédulo, ouvir que você venha a crer hoje, para tomar também posse dessa palavra, para que essa palavra também habite em você. Então, o versículo 12, Paulo diz, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. Então, aqui é o sinal, a obediência à palavra de Deus. É o que vai mostrando quem está no Senhor. A obediência à palavra de Deus é esse caminho que vai demarcando. É como é que a santificação vai avançando na vida do crente. Na vida daquele que está em Cristo, em obediência. É por isso que não é pelo testemunho da pessoa que se transformou numa personalidade gospel, grava um vídeo no YouTube, posta, olha, aquela pessoa se converteu. Então vamos ver um caminhar de obediência na vida dela? Porque se não tiver um caminhar de obediência à palavra, está desconectado. Algo está errado. É um fenômeno que a gente tem no Brasil já de alguns anos. Muita gente que dá testemunho em nome de Cristo, mas você não... falar que é do Senhor, mas não tem um caminhar de obediência à palavra, alguma coisa está quebrada aí. E nesses dias mesmo, aí foi uma coisa meio que ficou público, né? As notícias aí de internet, de sites e etc., mas uma pessoa que tinha uma vida já meio, praticamente na prostituição, mas aí a pessoa era crente. Como assim? Prostituição e ser discípulo de Jesus? Não bate. Não bate. Como assim? Como falar de obediência à palavra, santificação e continuar uma vida nas drogas? Uma vida de obediência e santificação e continua envolvido em corrupção? Uma vida de obediência e santificação e a boca só tem palavrão, palavra suja, um linguajar pesado, e a pessoa de repente ainda tem pastor que se orgulha de falar palavras torpes. Uma coisa é você, num momento de fúria ali, de raiva e perder a cabeça, e a gente solta às vezes expressões erradas e fala um palavrão e tal. Uma outra coisa é isso fazer parte de você.
ser a tua vida e você achar que não, porque somos do Senhor, por causa do amor de Deus. Espera aí, meu amigo. O amor de Deus trabalha em santificação na nossa vida sem parar, continuamente até o dia de Cristo. Então, tem algumas coisas que não combinam, que não podem estar na vida do crente, do cristão, daquele que é discípulo de Jesus. Por quê? Porque esse caminhar demonstra obediência à palavra. É um caminhar de obediência à palavra do Senhor e essa santificação que vai sendo contínua na minha vida e na sua vida. É por isso que não, tem alguma coisa errada se a pessoa está 10 anos dentro de um prédio, de uma igreja evangélica, talvez aqui na comuna, que estamos aqui há 10 anos, e não tem sinal de obediência na vida daquela pessoa. Não tem sinal de santificação para a vida. Se você tem o Espírito de Deus, se Deus, quando você recebeu Cristo na sua vida, quando você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você publicamente deu o seu testemunho de passar pelas águas, chegou o momento da vida falar também, demonstrar também esse caminhar de obediência. Então, aquele que está em Cristo, isso não tem como negociar. É conhecer a palavra de Deus e obedecer. É conhecer a palavra de Deus e se submeter a essa palavra. É por isso que arrependimento genuíno, verdadeiro, vai vir de alguma maneira, vai ser demonstrado na vida, vai encarnar, vai entrar em você. 1 João 2, versículos 3 a 6. Diz assim: nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aí o versículo 12 continua dizendo o quê? Desenvolvam a salvação com temor e tremor. Sou salvo, estou no céu, bye bye. Não. Estou salvo, justificado pela fé, e vou desenvolvendo a minha salvação. Queria repetir uma frase do pastor Steve Lawson, no seu comentário aos Filipenses. Ele diz assim: na Bíblia, salvação é apresentada de 3 maneiras diferentes: passada, presente e futura. E essas 3 designações referem-se a justificação, santificação e glorificação. Na justificação, os crentes são imediatamente salvos da penalidade do pecado. Na santificação, eles são salvos progressivamente do poder e da prática do pecado. E na glorificação, eles são finalmente salvos da presença do pecado. O uso de salvação neste versículo significa santificação na vida cristã diária. Os filipenses não tinham que trabalhar para obter a salvação, mas para desenvolvê-la, exteriorizando algo que Deus já havia feito. É por isso que você não ganha a salvação pelo seu esforço, mas pelo seu esforço você desenvolve a salvação. É diferente. É por isso que nós somos encorajados a desenvolver, caminhe, cresça, vá em direção à maturidade na vida cristã. E aí você tem que desenvolver. Não, você não pega um baldão lá de sucrilhos e fica no domingão, sabe, na besteira. Você tem que desenvolver, fazer algo, trabalhar. Mas não é para ser salvo, é para desenvolver
a sua salvação, até o dia de Cristo. Até o dia da presença do pecado, dessa carne aqui, vai ser tudo transformado, purificado de uma vez por todas. Mas são diversas expressões na Bíblia e na palavra de Deus que nos encorajam, que nos animam. Aliás, olha o que Tiago 4,7 diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quer dizer, não é passivo. Sabe, a casa está caindo, os filhos estão nas drogas, uma crise econômica e que atingiu a tua casa também. Você está lá, não, o Senhor proverá. Fica lá, Netflix o dia inteiro. Não vai vir resposta, desculpa. Algo está totalmente desconectado daquilo que o Senhor fala. O diabo está aí aprontando e o crente está de guarda baixada. Ah, a vida é assim mesmo. É, Covid, né? É, fazer o quê? Usa máscara. Fica assim, assado, mas não faz nada. Para aí, regaça as mangas. Ora, busca o Senhor, jejua. Faz a tua parte, cresça espiritualmente, leia a palavra do Senhor. Crie uma rotina mais sadia. Mude alguns hábitos. Trabalhe. E caminhe, viva. E desenvolva a tua salvação. Ore, clame a Deus por misericórdia. Junte amigos. Fala, vamos orar, turma. Vamos reagir, vamos fazer alguma coisa. Mas não, a vida é assim mesmo. E passa mais um ano. Passa 2, 3, 4, 5. E o cara continua empacado. Empacado na vida. E achando, uma hora Deus vai fazer. Não, uma hora Deus vai fazer, mas a partir também do teu agir. De você desenvolver a tua salvação, desenvolver a tua vida. É que nem assim, eu tive uma fase na minha vida que estava com um olhar na minha carreira profissional e aí comecei a ir para a questão das áreas de concurso público, encorajado pelo meu pai, que já tinha trabalhado também na prefeitura, concursado, essas coisas, e aí isso aí me abriu um horizonte para algumas possibilidades. E aí eu lembro direitinho, quando eu passei num bom concurso federal, antes de ir estudar teologia. Irmãos, para passar naquele concurso, além de orar, eu lembro que eu pegava o trem aqui em Santo André, estava todo mundo quebrado naquela fase lá financeiramente, era moleque, muito novo, tal, sabia nem qual faculdade de fazer, terminar, tinha feito já 2 anos de FEI, de engenharia, mas estava perdidão. Mas aí, era a época do Collor, presidente, aquela hiperinflação maluca, todo mundo perdido, sem saber os rumos do país. Aí surgiu um concurso da Justiça Federal de São Paulo. Aí eu falei assim, eu vou nesse negócio aqui. Aí fui em São Paulo, porque não tinha essas coisas tão... Primeiro que a internet nem estava nessa dinâmica. Aliás, não tinha internet disponível como era hoje. Falando isso em 92 para 93. Não, é 92 eu acho. Por volta disso. Estava ali pertinho. Isso, não, nem o BIP estava, viu? O BIP veio depois. E aí, estou contando isso por quê? Porque para a vida andar, eu descobri que tinha uma central de concursos lá na Barão de Itapetininga, em São Paulo. Aí era muito caro, mas tinha uma outra concorrente no lado oposto, lá numa das galerias. Aí comprei as apostilas, paguei um curso lá, acho que era de 3 meses, era à noite, mas aí a minha vida era pegar a apostila, devorar ela na ida do trem, chegava lá, fazia o curso e voltava lendo a apostila de novo, aprendia a rabiscar e anotar as coisas que eram essencial, porque tinha muita enrolação, e aí foi indo. Eu só lembro que eu lia a apostila uma vez por dia, um calhamaço, mas eu lia ela uma vez por dia, por uns 3 meses, até a data do concurso público. Quando chegou a data do concurso, encontrei um amigo que ia fazer a prova também. O cara estava mais relaxado, mais de boa e tal. E eu lembro direitinho a sensação. Irmão, foi a primeira prova que eu fiz, assim, que quando abriu, eu falei assim, olha, eu sei essa resposta. Eu sei a próxima, eu sei a próxima, eu sei a próxima, eu sei a próxima. Passei nesse concurso, orando, trabalhando, falando, e aí quando saiu o resultado, enfim, vou abreviar, porque tem cheio de detalhes, cheio de coisa. Mas passei nesse concurso, que eram poucas vagas, e era um concurso para acertar a vida.
Aliás, eu tenho amigos na Justiça Federal até hoje, estão em cargos muito bons, que entraram comigo naquele concurso na mesma função. E hoje eu vejo eles nas suas funções hoje, tudo diretor de vara, disso, daquilo, outro. E todo mundo que quando começa a conversar sobre, ninguém passou na sorte, ninguém chutou. As 100 e poucas questões lá no chute, vamos chutar tudo letra D. Sabe aquela coisa estatística que se faz no vestibular? Às vezes eu já caí nessa também, várias vezes. Aí eu estou falando isso para quê? Isso não é para vaidade, estou falando isso só para uma experiência pessoal. Quando veio o resultado que passou, eu lembro direito, Senhor, faz lembrar aquilo que eu estava estudando. Me ajuda aquilo que eu estou aqui me esforçando tal, colocar em prática. E é isso que o Senhor faz. Para muita gente aqui, aquilo que você estava estudando, se foi nada, Deus vai te lembrar do nada que você estudou. Pelas nada que vai vir na tua nota, naquilo lá. Porque não tem como Ele te lembrar de algo que você não estava querendo se esforçar também para ver ou ouvir. Eu estou falando isso, irmãos, porque você pensa que algumas pessoas estão, às vezes, em alguns lugares, em algumas condições, por causa da sorte da vida. E olha, tem muita história, mas alguém tem que se mexer. E por que você não traz esse princípio? Isso que eu quero trazer, por favor, não estou falando isso para vaidade pessoal, não é para isso. Estou falando o seguinte, por que você não traz esses princípios da vida para coisas espirituais, que é a vida também? Ontem a Paula estava falando aqui, eu não participei da Tarde das Mulheres, mas eu já vi as fotos que foram compartilhadas. Ontem um tema foi sobre finanças. Propício no linguajar para as mulheres, aqui no ambiente delas, de conversa, disso, tal. Mas você quer acertar a tua vida financeira, econômica, o buraco que você está, e 2 anos depois dessa crise malagueta aí que a gente está passando, você ainda não fez conta básica. E é que, Senhor, abençoa na cena, porque eu prometo que eu vou dar um dízimo de 20%, se o Senhor me ajudar a bater os números. Aí vai acontecer, se essa oração fosse respondida, ia acontecer que nem naquele filme do Todo-Poderoso, você lembra? Todo mundo vai na mesma oração. Aí quando vai ver o resultado lá do valor que você vai ganhar, era, mas não era esse valor, mas todo mundo fez a mesma oração e Deus deu sim para todo mundo. Então a vida é um pouquinho mais complicado, tem algumas complexidades, mas uma coisa eu vejo nítido. Faça nada para a tua vida espiritual e você vai colher nada no próximo Natal e Ano Novo da tua vida espiritual. Faça nada na tua saúde, quando começa um ano, aquela promessa, Senhor, esse ano vai ser tal e tal e tal, tal. Mas faça nada para mudar um hábito, e quando no final do ano você vai colher o teu resultado. E o ímpio e aquele que é nascido de novo. Agora, Paulo está falando aqui, é um princípio para a vida. Desenvolva a tua salvação. Irmãos, desenvolva a tua vida em Cristo. Desenvolva, esforce-se. É o que Paulo vai falar também em 1 Timóteo 4, 7 a 8. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Já pensou isso? Exercitar-se na piedade. É fazer alguma coisa. É despertar, é acordar. É você olhar também para o teu irmão em Cristo e provocá-lo. Rapaz, vamos fazer alguma coisa porque você está pacato demais. Você está morno demais, você está dormente demais, mas vamos fazer alguma coisa. É pegar adolescentes, jovens, adultos, casais, e um provocar o outro nessa questão. Mas eu estou esperando um aviso na igreja, quando vier aquele aviso, aí de repente eu faço alguma coisa. Meu irmão, é com você, está contigo, é com você agora. Aliás, é o que a gente está vendo, eu estou vendo isso, irmãos, eu estou falando aqui não com amargura, não, estou falando agora, pelo nosso momento. Estamos passando por uma grande crise que não tem uma data para o fim, porque o que está por vir agora, nos próximos anos, são apenas algumas mais complicações que
O país e o mundo está dividido nas opiniões e ideias, isso, aquilo, outro, e sem entrar no mérito do que é certo, o que é errado nesse tudo. Mas a gente está vendo que uma hora um grupo se posiciona de um jeito, outra hora de outro, uma outra hora algo é revelado porque você não sabia que a pessoa estava fazendo tal e tal coisa, movida por outros desejos. Então a gente não tem poder e controle sobre isso. A gente tenta só não ir contra a nossa consciência, a gente tenta caminhar em obediência naquilo que é possível viver em obediência aos homens e, acima de tudo, a palavra de Deus, mas caminha por fé, não deixa o medo nos paralisar, nos travar. Mas uma coisa a gente vê, que tempo de confusão, que tempo sombrio é esse que a gente está vivendo. E você não está fazendo nada pela tua vida espiritual ainda? Nada? De um domingo para o outro, nesse intervalo, é um grande ato, que só pela misericórdia de Deus, você não se estrubuncha de um domingo para o outro, está aqui, ou está em casa, na internet, e não acordou que, peraí, preciso desenvolver a minha salvação, porque parece que os sinais são claros. Tem coisa pesada a caminho ainda. Tem coisas mais pesadas que a igreja vai experimentar, passar. Tem lutas a caminho. E agora chegou uma hora de, Senhor, eu preciso desenvolver a minha salvação. Sim, eu sou salvo, eu creio. Estou em Cristo, mas alguns estão anêmicos, alguns estão sem força e ainda é tempo de fazer alguma coisa, exercitar-se na piedade, no amor, no servir, mas entrar num movimento, não numa coisa pacata, dormente, anestesiado. Então, a palavra de hoje é para fazer tudo isso, e tem um detalhezinho nesse versículo ali no finalzinho do versículo 12. Com temor e tremor. Olha que associação de palavras. Para em outras palavras aqui, isso querer dizer que faça com reverência ao nosso Deus, ao teu Deus. Aliás, não apenas com reverência, mas com profunda reverência. É algo que falta na igreja do Senhor. De novo, aqui não é para nos deixar com um tipo de medo, que aí a liturgia do culto, ou alguns hábitos de tradições religiosas que cada um tem e carrega, elas falarem mais alto do que realmente é o teu coração na presença do Senhor. Mas algo tem a ver com a reverência e a profunda reverência de quando nós falamos algo em nome desse Deus. Não, irmãos, ele é aquela coisa bem complicada, porque a gente inclusive canta, e lógico que quando nós cantamos, ela tem um fundo poético, um fundo da liberdade, que você pode expressar palavras de amor a Deus. Então a gente fala que o Senhor, nosso Deus, é meu amigo. Aliás, tem expressões que o próprio Jesus fala que agora chama de amigos, né? E tal. Tudo bem. Mas uma coisa é o Senhor me chamar de amigo e eu vou chamá-lo de meu Senhor e meu Salvador. Ele não é meu chapa. Ele não é meu amigão, meu bacana. Não, ele é meu Senhor e meu Deus. O qual eu tenho uma reverência. Por quê? Porque ele é o Senhor. O Senhor de todo, o Criador de todas as coisas. É aquela questão, se você tem dificuldade com Gênesis 1:1, você vai ter dificuldade com todo o restante da Bíblia. O Deus que nós estamos falando aqui é o Deus Criador dos céus e da terra. Que me fez e que me chama de filho. Mas Ele é meu Senhor e meu Salvador. Então é uma mistura de uma intimidade, mas de reverência. E que esse estrago que é grandioso nas últimas décadas, que o diabo, irmãos, ele não precisa ficar se revelando como diabo para trazer tanta bagunça na igreja do Senhor. Ele vai bagunçando algumas verdades, que são verdades, mas aí ele traz de uma forma camuflada de outras coisas por trás, de uma intimidade. E olha, meu Senhor, tem misericórdia. Eu não vejo nem em Paulo, nem em Pedro, não vejo nos apóstolos a tamanha intimidade que alguns pregadores hoje do Evangelho têm
com o Senhor. E aqui o que Paulo fala, desenvolva a tua salvação, mas esse temor e tremor que não é medo, é reverência, é diferente. É reverência. E é interessante que ele está falando dessa palavra, usando esse momento aqui, numa carta, que Paulo está preso, como eu estava falando, e uma carta de encorajamento, de alegria na vida cristã, mas, ao mesmo tempo, Paulo fala que tem que ter zelo. Tem que ter zelo. Irmãos, cadê o zelo da igreja de hoje? Zelo. Por favor, eu não estou falando isso agora para a gente quantificar, bolar uma tabela periódica gospel cristã aí, para quantificar as coisas que a gente faz daqui, mas é alguma coisa que a gente precisa, Senhor, para a tua graça e misericórdia, compreender, pela graça do Senhor, assimilar na vida. Como é que a gente traz essa reverência profunda a Deus, resgata isso, que a igreja resgate um zelo pelo Senhor. E quando a gente fala sobre isso, isso tem a ver com essa vida de obediência à sua palavra. E aí entra o versículo 13, porque o versículo 12 tem a ver com estarmos desenvolvendo a salvação. Agora o 13 é Deus fazendo a parte dele. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Irmão, que riqueza de detalhes aqui que está nesse versículo, da observação que Paulo faz. Que Paulo está mostrando aqui esse outro lado agora da santificação, que aqui, ó, a parte que desenvolva, mas aqui é a parte que Deus está agindo, e Deus está fazendo. Quer dizer, da responsabilidade humana, agora Paulo vai falar do que Deus está fazendo, da atividade do Senhor nas nossas vidas. Porque é Deus quem está trabalhando em vós. Tem outra versão que fala isso, esse trabalhando no gerúndio. Está acontecendo agora. Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, o Pai, como agente que envia o Espírito para agir em nossas vidas. Irmãos, é o Espírito Santo que está na vida de cada um dos discípulos de Jesus para nos conformar à imagem de Cristo. É isso que o Senhor está fazendo em cada um de nós aqui. Nos podando, trabalhando, aqueles que Ele chama de seu povo. E a própria carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir isso que ele começou na tua vida, na tua história. Agora, o que é a questão aqui para a gente lembrar nesse versículo 13? Que Deus está trabalhando. Olha, às vezes parece que Ele está trabalhando com muito silêncio, muito quieto. Mas uma coisa eu tenho certeza porque está na palavra do Senhor. O Senhor não é passivo. Não está sentado num trono apenas ali, essa questão figurativa que a gente fala e deixando as coisas correrem soltas. Não, o Senhor está trabalhando na vida de cada um dos seus filhos. Nesse exato momento, chamado agora. É algo que eu estava conversando com a Dê em casa esses dias. A gente estava conversando, orando sobre algumas situações. E aí eles estão falando, por favor, não me entenda errado, mas quando nós estamos orando, Deus sempre está respondendo. Então, na Crentolândia, a gente gosta de falar muito que Deus está falando para esperar. Eu estava conversando isso com a Dei, e o esperar de Deus é o não dele nesse agora. É sim e não. Deus está falando, não, Deus está falando que não é agora. É sim e não, ainda não é. Eu espere. Espere de Deus é não. Simples assim, e fique firme em obediência ao Senhor, enquanto algumas coisas não acontecem diante de você. Eu não sei em qual área da tua vida, qual é o assunto, qual é o tema, mas caminhe em obediência ao Senhor.
Porque Deus está trabalhando sempre na vida do seu povo. Sempre Deus está agindo. Sempre Deus está fazendo algo na tua vida. Por quê? Porque a cada dia você vai parecer mais com Cristo. E talvez você vai parecer mais com Cristo com as suas dores. Aliás, eu li recentemente um teólogo tcheco, um livro que me chegou às mãos e eu nem conheci o autor. Se não me engano é Thomas Halleck, o nome, eu não posso estar pronunciando errado, o nome do teólogo é da Tchecoslováquia. E ele falava, muito interessante, ele pegava um exemplo lá sobre a vida do apóstolo Tomé, que muita gente fala sobre a falta de fé na vida de Tomé, que tinha que tocar, e ele vai para outro caminhar. E ele pega aquele exemplo de Jesus com as suas feridas e fala, então, se alguém chegar para você com um evangelho que não tem feridas e marcas, ali está o anticristo. Uma religião que não tem dor, que não tem marca, não é do Senhor. Sabe esse evangelho ileso, que é saúde, 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 vitória, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro? Se afaste. Se afaste. Ali tem o princípio do anticristo. Porque o Jesus que ressuscitou e ascendeu, por alguma questão que... Se é que um dia a gente vai compreender esse negócio de tão grandioso que é, Senhor, por que o Senhor ressuscitou? O Senhor passou, é o único que passou por essa glorificação, e é uma coisa que nós não vamos captar, porque é algo sobre Deus que estamos falando, e eu sou muito pequenininho para querer explicar uma coisa dessa, então eu não consigo explicar tudo, mas por que o Senhor manteve as feridas? Hello? Por quê? Eu não vou te responder. Só vou te falar o seguinte, um evangelho que não tem feridas, ali tem um sinal do anticristo. Isso é muito sério para os dias de hoje, para o momento que a gente vive hoje. Uma palavra que prega para você não se identificar com Jesus, ou que te leva apenas a se identificar com Jesus por causa de vitória, de conquista, de prosperidade, ali há a essência do anticristo, mesmo que seja o nome de igreja evangélica. Mesmo que a pessoa que está pregando, aí já está estranho mesmo, mas que se autodenomine apóstolo. Aí é outra história. Mas se afaste. Porque se tem uma coisa que essa vida nos mostra, é que as dores e as feridas e as cicatrizes, elas vão ser até o dia de Cristo. Porque é assim que a igreja do Senhor se manifesta, no meio das dores, do sofrimento. E você passa por isso e sabe que não é em vão, porque se você passar pelas experiências dessa vida no Senhor, o seu trabalho não é em vão. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, lá no final do capítulo. Então, de novo, irmãos, embora possa não parecer que essa situação que você está vivendo tem algo do Senhor no meio dela, mas a partir dela, sim, Satanás pode ter vindo contra a tua vida, contra a tua família. Sim, você pode estar vivendo um monte de coisas que são injustas, que você não sabe de onde que saiu, por que disso, por que daquilo, o que que deu errado, o que que você fez errado. Não tem resposta, mas fica firme no Senhor, porque o nosso Deus, Ele é PhD em transformar coisas que são cacos, e Ele começa a transformar numa obra linda e maravilhosa para a glória dEle. Pega um monte de gente fracassada, e aí Ele começa a plantar a igreja dEle. Começa a transformar em seu povo. Para quê? Para a glória dEle. Para a glória dEle apenas. Então, ninguém aqui tem uma história tão ruim, tão torta, que nas mãos do Senhor essa história ainda vai trazer glória ao nome do Senhor. Mas tem que estar no Senhor. Tem que estar firme nele. Porque Ele está trabalhando em cada um de nós. E se o Senhor está trabalhando em cada um de nós... Mais uma frase aqui do pastor Steve Lawson que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: a alma de cada crente é o campo de trabalho dessa obra santificadora. É Deus quem trabalha em nós, dando-nos pela graça a força para influenciar a nossa vontade.
E é isso, irmãos. Deus está trabalhando na santificação de cada um de nós. Estamos sendo lapidados. E ser lapidado parece que dói. Parece que cutuca mesmo muitas coisas da nossa vida. Ô, Senhor, isso está dolorido. Está dolorido demais. É doloroso, aliás. Mas fica firme. Fica firme. Fica firme no Senhor. Deus está trabalhando. Deus está agindo. É que nem olhar para esse exemplo mais bonito que a gente tem diante de nós com facilidade. Papais e mamães que têm filhos. Tem muita situação que você tem que deixar teu filho... Por favor, né, com toda a limitação das explicações e do tempo aqui das palavras, às vezes ele vai quebrar a cara ali no negócio porque tem que passar. Tem que passar, vai ter que tomar um remedinho ali que é amargo, que é ruim, para sarar, vai ter que tomar. Tem que entrar no antibiótico de vez em quando. Tem que fazer isso, aquilo, outro. Olha, vai ter que estudar, vai ter que fazer matemática para chegar ali e depois fazer outras escolhas na vida. Porque quando você não passar pelaquela base do Fundamental 1, do Fundamental 2, não dá para você tomar as decisões se você quer ser médico, advogado, engenheiro ou outra profissão. Tem que fazer o básico ali, na fé também. Na fé você chegou, conheceu Cristo agora, vai dando alguns passos, vai dando os passos que são necessários para caminhar com o Senhor, para aprender do Senhor, para amadurecer no Senhor. Mas para amadurecer no Senhor, você não tem como fazer aquela, sabe, dar um salto assim naquele jogo de videogame. Pega o reforço ali, pá, você come uma etapa. Que agora tem um monte de joguinho que é assim, né? Entra por aquela porta lá que você vai comer uma etapa. Não, tem que desenvolver. Tem que ralar um pouquinho, tem que fazer algumas coisas, porque a vida é assim, gente. A vida é assim, é igual no casamento. 1 ano de casado, 5 anos de casado, 15, 25 anos, 50 anos de casado. Ninguém chega com 50 anos de casado sem ter trabalhado muito, sem ter cedido muito, se submetido muito um ao outro. Mas assim é a vida. E na igreja, na vida em Cristo também. Irmãos, aqui a gente serve bastante. Aqui a gente se humilha bastante. Aqui a gente coloca a nossa vida diante um do outro e vamos indo. A gente não vai trocando de igreja porque aquele irmão fez não sei o quê. Não é assim. Quando Deus está trabalhando no nosso coração, na nossa vida, tem um monte de coisa que dói. Tem um monte de coisa. Porque estamos vivendo num mundo que não é perfeito, um mundo que é caído, e todos que estão aqui hoje percebem isso de algum grau, alguma questão da vida. Mas como é que a gente faz? A gente persevera, a gente dá mais um passo, a gente avança. Quer sair do buraco financeiro que você está? Meu amigo, se humilhe, pede ajuda. 10 anos que eu estou no vermelho. Meu amigo, para com isso. Aprende princípios básicos de vida em Cristo, de fé, de confiança. E caminhe pela fé no Senhor. É o exemplo, falando agora de dinheiro, porque é uma das coisas mais práticas, né? E palpáveis. Por favor, não deturpe porque eu vou estar falando. É a oferta da viúva pobre. Ela chegou e ofertou, e a partir daquela oferta, o Senhor usou aquele exemplo para falar sobre um coração que era totalmente dele. Não era pelo valor das moedas, que eram insignificantes na quantidade. E tem muita gente, às vezes, hoje, que não aprende essa lição, mas está esperando, Senhor, quando eu ganhar 10 mil reais por mês, aí eu prometo que eu vou dar uma oferta no primeiro mês, em dobro. Que barganha esquisita, que promessa esquisita é essa? Para barganhar. Parece que você tem que convencer Deus a agir em teu favor. Então já começou algo errado. Essa dinâmica nossa aqui na igreja, de ofertas, diz daquilo outro, por favor, isso aqui não é porque a gente tem que pagar a conta do prédio da igreja no mês seguinte. Sim, vamos pagar. Sim, tem coisa que acontecer porque a vida ela tem essa economia. Mas um princípio que tem é para esse dinheiro que Jesus também deu o nome a ele de Mamon, não nos domine. Não seja Senhor sobre nossas vidas. Então, quando a gente oferta, na quantidade que você decide no teu coração, com a generosidade que você quer ou não, isso tem muito mais a ver em falar, isso não vai dominar a minha vida. A minha carreira profissional ela não é o Senhor da minha vida. Aquele bônus
que eu estou para ganhar da empresa, não é aquilo o alvo maior da minha vida. O alvo maior da minha vida é para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E aí eu pego isso aqui e dou, e pego aquilo e sirvo, e pego aquilo e venho, e pego aquilo e arregaço as mangas, e pego aquilo e coloco, hoje eu vou colocar uma roupa de pedreiro, e hoje eu vou fazer não sei o quê. Irmãos, isso é ser igreja. Isso é entrar numa dinâmica da vida que, por que vem aqui e se doa para trabalhar em coisas práticas, físicas aqui na igreja local? Porque ama. Porque quer fazer o bem. Porque é correto. Porque não tem outra pessoa para fazer, então eu vou me dispor aqui para fazer. Por quê? Porque é comigo. Por que eu vou para o campo de missões também? Por que eu vou colocar minha vida agora para servir a Deus e tal coisa? Porque eu estou vendo a urgência. Porque eu estou vendo o que precisa. E se não for eu, quem irá? Então, eu vou usar minha profissão, eu vou usar os meus estudos, eu vou usar meu contexto familiar, eu vou usar minha casa, eu vou usar isso, aquilo outro, para a glória de Deus. E assim eu vou prosseguir na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, venho aqui celebrar com o povo de Deus. Mas é tudo conectado, tudo faz sentido, por quê? Porque é para a glória de Deus. Não é até que meus problemas sejam resolvidos, não é até que eu receba a minha cura, não é até que eu receba o meu cônjuge. Não, é para a glória de Deus que eu vou conduzindo. Hoje é no berçário, amanhã é no cemitério. Hoje é numa festa na igreja, amanhã é sem igreja física, porque sei lá o que esse mundo vai produzir ainda. Hoje é aqui com meus irmãos, amanhã é num lugar mais cético. Hoje é dia de festa, amanhã pode ser que chegue o dia do choro, mas eu vou caminhando, desenvolvendo a minha salvação para a glória de Deus. E é aí que começa o versículo 14 até o 18, quando Paulo vai dizer assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Por quê? Porque isso aqui é um sinal claro daquele que está desenvolvendo a sua salvação. Aquele que está no processo de santificação, a vida vai mudar. O jeito de falar vai mudar. O jeito de expor coisas vai mudar. E aqui é interessante que não tem nada na nossa vida que fica fora dessa frase, desse versículo. Na verdade, aqui é um versículo que nos encoraja a ter sempre um hino de louvor ao Senhor. Irmão, quando a murmuração vem no teu quintal, vem na tua mesa, traz um hino de louvor ao Senhor. E exalte Deus. Combata a amargura. Combata um coração que quer murmurar. Combata essa atitude seca, às vezes, do teu coração. Alô, som. Desculpe para quem estava em casa que vai perder algumas coisas do áudio aqui, para trocarmos de microfone. Mas, irmãos, essa questão da murmuração é algo que você tem que combater. Tem que combater, porque o versículo 15 diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Um luzeiro no mundo não pode ser movido pela murmuração, por contendas. E aqui é interessante que não está falando sobre você ser perfeito. Não é sobre perfeição, porque nessa vida aqui ninguém vai ser. Mas aqui está falando sobre ser irrepreensível.
E se Paulo está falando aqui, é porque é possível ser irrepreensível. E para ser o princípio de uma vida irrepreensível, começa com uma vida que não murmura. E aí eu estou falando para o meu próprio coração, porque lógico que tem várias situações em casa, basta você falar 5 minutos com a D, para você saber a intensidade das minhas murmurações caseiras, como elas se manifestam semana após semana. Mas é para mim também esse versículo. E aí eu tenho que domar, ou ser domado, né, pelo Espírito de Deus. Falar, Senhor, doma essa boca que quer falar besteira, pensar besteira, digerir besteira. Por isso que tem que ir na palavra do Senhor, gente. Você quer ter essa vida irrepreensível, comece com uma vida que não é marcada pela reclamação e pela murmuração. E não tem como disfarçar. Isso chama-se pecado. Isso chama-se desobediência a Deus. Ah, não, isso aqui é meu sangue italiano. Não, é o seu sangue italiano pecador que está aí. Ah, é porque eu sou espanhol, minha descendência é espanhola, né, não sei das quantas aí. Pode ser também. Mas, desculpe. Então você passa com essa cultura espanhola, com essa cultura latina, com essa cultura italiana, debaixo do poder do Santo Espírito de Deus aí, do sangue de Jesus, que vai redimir tudo isso daí também, e caminha em uma vida transformada. Mas não numa vida que tem explicação para tudo. Tem gente, tem coisa que não é para ficar explicando, é para pedir perdão e pronto, e prossiga. Não, mas por que... Não tem que ficar explicando por quê. É pedir perdão e avançar. E parar com a murmuração, com a reclamação. E aí é por isso que Paulo vai falar no versículo 16, preservando a palavra da vida. Outra versão vai dizer, retendo a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, aqui é a palavra do Senhor presente. E quando a palavra do Senhor é presente na minha vida e na tua vida, essa palavra, ela é proclamada. Ela não fica só pro meu coraçãozinho. Ai, Deus falou comigo, que fofinho, que bonitinho. Sabe essas coisas? Não. A palavra do Senhor que foi compartilhada, que chegou para o meu coração, ela tem que ser proclamada. Por quê? Porque Paulo vai lembrar cada um de nós em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. É por isso que quem está no Senhor, encha-se do Senhor, do seu Espírito cada vez mais. E com a graça, a misericórdia e a ousadia do Senhor, proclame, anuncie essa vida em Cristo. Irmãos, é por isso que Paulo está... Parece que não, mas essa palavra desenvolver a salvação, ela é muito séria. Para de reclamar, proclama o Evangelho. E por causa disso você vai ter muitos mais motivos para se alegrar. Quando chegar aquele dia final, quando o Senhor se manifestar, chamar a sua igreja, oh glória. E é por isso que nos versículos 17 e 18 a gente lê, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, quer dizer, como uma oferta derramada sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. E assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Que doideira é essa, né? Que palavra é essa de Paulo para cada um de nós aqui hoje? E para esses irmãos em Filipenses. Em Filipos, esses irmãos filipenses ali. Irmãos, sim, com certeza, não confunda. Você pode estar passando por uma situação que ela não te traz alegria no coração. Por favor. Ninguém vai visitar um amigo, um parente entubado e ter alegria nesse encontro. É lógico que tem situações que provocam tristeza, dor, o coração fica, chacoalhado, mas, mesmo passando por esses dias de aperto, há algo de olhar para o Senhor e ter a esperança renovada, o coração e a alma encorajados,
que só o Espírito Santo de Deus, só quem está em Cristo pode viver e experimentar. Continuar crendo nesse cuidado, nesse agir de Deus permanente, ativo na nossa vida. Isso que é interessante. Se Paulo diz que ele precisava que outros compartilhassem a sua alegria com ele, eu tenho certeza que você e eu também precisamos dessa comunhão, desse compartilhar, desse encorajar. Sim, toda a alegria está no nosso Senhor. Agora, o que a gente faz? As coisas básicas. Medite, leia, se alimente da palavra de Deus. Permaneça, exercite, viva, trabalhe, desenvolva a sua salvação por meio da palavra e da oração, pela comunhão com outros crentes. Por favor, não permita você entrar nesse engodo maligno, demoníaco dos nossos dias, que despreza a comunhão com outros crentes, com outros irmãos em Cristo. Há algo que é só possível acontecer e se manifestar na presença da igreja, que eu não quero dizer de novo, não é o prédio, mas não ignore algo que é do Senhor. Quando a igreja do Senhor se reúne para adorá-lo, para contemplá-lo, para buscar o coração ali, colocar, se derramar na presença do Senhor, não despreze o ajuntamento da igreja em adoração e louvor ao Senhor, porque há algo do Espírito Santo que está nesse lugar chamado igreja, povo de Deus, que podia ser ali no estacionamento, podia ser na rua, podia ser em qualquer lugar, mas juntou ali 2, 3, 4 pessoas, não é nem a quantidade, mas juntou um grupo ali, que é povo de Deus. Há algo especial nesse encontro, que é provocado ali, porque a igreja não sou eu sozinho. A igreja envolve o outro, que está em Cristo também. Então, irmãos, a comunhão, essa participação regular, permanente, de igreja, de exaltar o nome do Senhor em adoração, manter o foco no Senhor, confiar no Senhor, esse é o caminho.